Então, olá, eu vou falar sobre a comunicação não violenta para a administração dos conflitos criminais. Para isso, eu vou falar um pouco da mediação penal. A mediação penal ela surge na Lei 21 de 2007, de 12 de junho. A mediação como um todo, ela tem o objetivo de trazer uma responsabilização da parte, não é? No caso aqui que a gente está falando do arguido, em detrimento daquela ideia que se tem de punição, né? Porque a punição, e eu tenho vários artigos em que, em vários momentos, eu falo isso, a punição, no meu entender, não cumpre a finalidade teórica a que se compromete, não é? Que é a finalidade preventiva. Em Portugal, teoricamente, ela para por aí, mas no Brasil ainda se fala de uma finalidade preventiva e retributiva, onde eu só consigo enxergar efetivamente no sistema prisional, como ele é concebido, a função retributiva. E, óbvio, nesse sentido, eu não acho que seja o melhor mecanismo para se obter responsabilização das partes e se alcançar a efetiva administração dos conflitos. Então, através da mediação, no caso aqui a gente está falando da mediação penal, ela vai ser um meio de diversão, não é? Diverso do sistema prisional, se objetivar um acordo, desculpa, onde o mediador ele vai se utilizar de ferramentas para promover um diálogo empático entre as partes, no caso aqui o ofendido e o arguido. E o meu objetivo aqui vai ser justamente, porque foi por meio da lei de mediação, a lei 21 de 2007, foi previsto um rol de tipos penais que são possíveis de serem objetos da mediação penal, e eu entendo que esse rol, claro, é uma questão de política criminal, mas é claro, e é por isso que estamos falando, vejo que é plenamente possível, sobretudo pela prática que o Marshall Rosenberg, que é o criador do método da comunicação não violenta, desenvolveu, e ele atuou em diversos casos, onde toda essa questão, todos esses tipos penais que foram previstos para a mediação penal, eles são ultrapassados em larga escala. Então, o meu objetivo é demonstrar que há uma possibilidade de ampliação desse rol dos tipos penais na mediação. A mediação penal, como eu disse, ela surge em Portugal pela lei 21 de 2007, ela tem relação com o quadro, a decisão quadro do Conselho da União Europeia, que vem fazer com que os Estados-membros promovam a mediação em seus países, em seus estados, de modo que cada estado ficou livre para decidir quais os tipos penais que iriam ser objeto de mediação. Isso também visando dar um empoderamento à vítima. Tem plena relação com o Estatuto da Vítima, no qual a vítima, que desde o Estado liberal foi alijada do processo em relação ao seu poder decisório frente às suas próprias demandas, aqui ela retoma, toma novamente para suas mãos o poder de decisão das suas questões. Então, como é que se dá um processo de mediação? Muito brevemente, ele se inicia dentro de um inquérito criminal, seja pedido do ofendido, seja pedido do arguido, ou até do Ministério Público, mas desde que, em qualquer das situações, o Ministério Público perceba que há possibilidade de cumprimento da finalidade preventiva. Ultrapassando essa questão, que vai para outro lado, mas o mediador, quando recebe o processo de mediação, não é? Ele chama, convoca o arguido e o ofendido para essa sessão chamada pré-mediação, na qual ele vai esclarecer o que é o processo de mediação. E se ele não obtiver o consentimento das partes, o processo ele é remetido novamente ao sistema judicial. O mediador informa ao Ministério Público e o processo retoma.
Se ele obtiver o consentimento de todos, precisa ser sempre de todos, o processo segue, o processo de mediação segue, é assinado o termo de consentimento e o processo toma o seu curso para obtenção de um possível acordo. O processo de mediação penal ele precisa encerrar dentro de 3 meses, ele pode ser prorrogado em até 2 meses, né, a mais, caso o mediador perceba que há uma possibilidade de se chegar a algum acordo. O processo de mediação penal tem uma outra vantagem, que ele é gratuito. Sem falar dos vários princípios, só mencionando aqui muito brevemente alguns, é um processo absolutamente informal, flexível, tanto é que essa parte eu acho muito importante aqui mencionar. Se o mediador perceber que há questões culturais aqui envolvidas, ele pode solicitar a indicação de um outro mediador para seguir no processo. Não é? Outra questão, ele é um processo confidencial, absolutamente confidencial, portanto, tudo que for dito ou apresentado em termos documentais num processo de mediação, ele não pode sair dali. Mesmo que não haja acordo, ele depois não é valorado como prova num processo judicial e nem mesmo o mediador pode ser utilizado como testemunha. Ele suspende todos os prazos, né? Tanto prazo para acusação quanto prazo prescricional. Caso haja acordo, esse acordo ele vai equivaler a uma desistência da queixa e também a não oposição do arguido a essa desistência. Não é? Há algumas vedações em relação ao acordo, isso significa que não pode haver nenhuma imposição de pena, de uma sanção privativa de liberdade, não pode haver nada nesse acordo que ofenda a dignidade do arguido e nenhum dever que ultrapasse o prazo de 6 meses. Então, qual é o âmbito de atuação do processo de mediação? O processo de mediação ele atua nos crimes particulares ou semi-públicos, na esfera dos delitos contra as pessoas ou patrimônio, e desde que o fato seja punível em abstrato com pena de prisão não superior a 5 anos ou com pena de multa. Não é? Agora, independentemente do tipo penal, da natureza do crime, estão vedados, estão fora de questão da mediação penal, fora do âmbito da mediação penal, os crimes sexuais, peculato, corrupção, tráfico de influências e os casos nos quais o ofendido seja menor de 16 anos. E também todos aqueles casos onde estão presentes, poderão estar presentes o rito sumário e o rito sumaríssimo. Quando a gente fala de conflito, a gente está falando que houve em algum momento um rompimento da comunicação, né? E aí, como a gente vê aqui nessa imagem, há uma escalada do conflito, não é? Ele começa por uma simples divergência, depois isso vai tornando um caráter pessoal, a pessoa até chegar a ponto de ser inimigo e isso pode chegar às vias de fato, chegar a um homicídio, enfim, a casos muito mais complexos do que uma injúria, uma difamação, uma coisa assim, que são um dos exemplos das quais podem ser outros, mas, enfim, podem ser objetos de mediação penal. E aí, nós temos um método que eu venho aqui apresentar, da comunicação não violenta. A comunicação não violenta, ela foi desenvolvida por Marshall Rosenberg, um psicólogo americano, nos anos 60 do século XX. Ela tem o Marshall ele utilizava essas duas imagens, né, do chacal e da girafa,
para mostrar chacal seria essa nossa fala, essa nossa comunicação conflituosa, e a girafa é a compassiva, é uma comunicação mais compassiva e que vai observar os elementos que estão previstos dentro do seu método, que é observação, sentimentos, necessidade e pedido. Significa que uma pessoa diante de um conflito, ela tem que primeiro observar sem julgamentos, sem críticas, sem opiniões moralizantes, enfim, de uma forma, né, afastada, apenas observar e poder perceber a partir daí qual o sentimento que aflora nela ao observar aquele fato que está acontecendo, a pessoa que está dizendo, enfim, o que aflora nela. Mágoa, raiva, ressentimento, qual o sentimento que aflora? E a partir desse momento, percebendo qual é o sentimento que aflora, ela vai conseguir identificar qual é a necessidade que ela tem. E ao perceber qual é a necessidade que ela tem, em razão do sentimento que emergiu, pela observação sem julgamento que ela fez, ela consegue fazer um pedido. Um pedido claro, um pedido direto, um pedido pontual, não é? Não pode, porque nenhum desses fatos, nenhuma dessas observações também podem ser sobre porque sempre você fez isso, porque você sempre... Não, sempre questões presentes, atuais e daquele momento, ou presentes no que eu digo é de fatos concretos e reais, daquilo que a gente possa dizer naquele dia tal, né? É isso que eu quero dizer. Então, pronto, é óbvio que a gente sabe que Portugal optou por esses tipos penais e não outros, porque sim, são questões de política criminal, não é? Portugal entendeu por bem que são esses os tipos penais que são possíveis de mediação penal, mas o que eu venho aqui mencionar é que através do método desenvolvido por Marshall Rosenberg, pode ser este rol dos tipos penais podem ser ampliados para outros. Porque, veja, Marshall resolveu casos muito mais severos em termos de gravidade do que uma injúria, do que uma burla, não é? Nós estamos falando aqui do que o furto, enfim, é claro que todos esses casos são passíveis de responsabilização, mas o que eu quero dizer é que o Marshall, por meio do seu método, ele conseguiu resolver questões onde estavam envolvidos casos de homicídios, casos de violações, casos de rompimento, né, dessa comunicação, de conflitos históricos, como Israel e Palestina, casos dos homicídios reiterados entre as tribos em Serra Leoa. Quer dizer, se ele, por meio desse método, conseguiu resolver casos tão mais conflituosos, de uma natureza tão mais grave, por que cingir a mediação penal apenas a esses tipos? Por quê? É óbvio que, como dito, é uma questão, sim, de política pública, mas, por óbvio, isso pode ser alterado, e é para isso que servem os artigos científicos, as pesquisas científicas, não é? Então, sim, viável essa ampliação, e a forma como um Estado aceita, porque normalmente os conflitos também são vistos de uma forma muito negativa, e nem sempre porque o conflito, muitas das vezes, serve para impulsionar, uma sociedade, não é? Então, a forma como uma sociedade aceita o conflito e a forma como ela administra o conflito vai demonstrar a própria maturidade da democracia dessa sociedade. Então, era isso que eu queria dizer. Muito obrigada. E no texto isso está mais alargado, todo esse entendimento. Muito obrigada.